E aí, gente, hoje eu vou dar para vocês algumas dicas de como faz para vocês resolverem as questões de leis de Newton com mais facilidade. Pelo menos para vocês terem um norte de por onde começar a resolver a questão, que é um ponto que geralmente o pessoal fica meio que em dúvida, sabe? Então, eu vou aqui nesse vídeo eu vou criar um roteiro, mais ou menos, que vocês vão ter que usar para poder resolver as questões. E esse roteiro dá para vocês usarem em várias questões de leis de Newton. Várias. Bom, a primeira coisa, vamos pensar nesse exemplo aqui então. Suponha que tem um bloco, né, de massa m com uma força F, né, sendo aplicada nele. E vamos supor que tem uma aceleração também para lá. Então, a ideia desse vídeo é só para eu explicar como que faz para você criar esse roteiro, para vocês conseguirem resolver as questões. Não é resolver a questão de fato. Muito bem. A primeira coisa que vocês têm que saber é marcar as forças que estão agindo no sistema. Bom, como a questão já te deu essa força F aqui, essa força F já está marcada. Mas tem outras forças que a gente tem que marcar. Então, vamos marcar a força peso, né? Que aponta para baixo. E a normal, que é perpendicular à superfície. A questão fala que não tem atrito, então, vamos supor que esse exemplo não tem atrito, então eles consideram o atrito. Tudo bem? Muito bem. Marcar as forças. Então a gente marca a força peso e a força normal. Isso aqui tem que ficar claro, porque se vocês errarem na marcação de força, vocês vão errar a questão. Tudo bem? A segunda coisa é vocês fazerem um diagrama de corpo livre na questão. Como só tem um corpo aqui, eu vou fazer apenas um diagrama. Se eu tivesse 2 ou mais 3 corpos, eu ia ter que fazer 3 diagramas, né? Depende do número de corpo. Como aqui só tem um bloco, vai ser só um. Então, vai ser o seguinte. Vamos fazer aqui embaixo. Então, o diagrama de corpo livre nada mais é que a gente desenhar o sistema cartesiano x e y sem o desenho do bloco. E colocar as forças que estão agindo nele. Então, olha só. Então aqui a gente vai ter uma força F mais ou menos para cá, né? Só vou repetir. Vai ter uma força peso para cá, né? Para baixo. E uma normal para cima. Tudo bem? E aqui tem um ângulo θ, né? Muito bem. Agora, vamos decompor as forças. Então aqui, ó, a gente vai ter uma componente Fx, né? E aqui a gente vai ter uma componente Fy. Tudo bem? E o peso, né? Como marquei aqui, é para baixo. Então tá. Essa é a segunda coisa que a gente faz. A terceira é a gente adotar um referencial. Como assim? A força é um vetor. Então ela tem que colocar um sinal. Não faz sentido a gente só calcular ela, o módulo dela. Bom, isso daqui é uma coisa arbitrária, tá? Vocês que escolhem. Eu vou colocar para a direita com sinal de mais. No eixo X. Consequentemente, se eu coloco para a direita com sinal de mais, para a esquerda entrar com sinal de menos. Então, se tivesse alguma força aqui contrária, a Fx ia entrar com sinal de menos. Eu vou colocar para cima no eixo Y com sinal de mais. E para baixo no eixo Y com sinal de menos. Né? Mas isso aqui, gente, é uma coisa arbitrária. Eu poderia muito bem ter colocado no eixo X para a esquerda com sinal de mais, né? Aí, no caso, a direita ia entrar com sinal de menos. No eixo Y, para baixo com sinal de mais, para cima com sinal de menos. Você que escolhe. Você só tem que respeitar isso até o fim da questão. Tá, essa foi a terceira coisa, adotar um referencial. A quarta coisa, gente, é aplicar as leis de Newton. Bom, a questão fala que vai ter uma aceleração, né? Só que aí a pessoa pode pensar, tudo bem, uma aplicação da lei de Newton. Sim, mas vamos olhar isso com calma, porque a gente tem força tanto em Y quanto em X. Vamos começar em Y. Olha só, em Y, a gente vai ter o seguinte, a única força que estão agindo em Y é a componente Fy e o peso, e a normal. Porém, pela questão... A questão só o bloco aqui está apenas se movimentando no eixo X, apenas na horizontal. Ele não está se movimentando em Y. Como assim? O bloco aqui ele não está perfurando essa superfície e não está dando pulo para cima.
o movimento em y é constante, ele só está tendo um movimento em x, né? Tanto é que a aceleração só está só em x só, não tem nenhuma aceleração em y. Então, se o movimento em y é constante, então a gente pode concluir que a primeira lei de Newton que está sendo estabelecida nesse eixo. Então, em y, a gente pode colocar que a força resultante em y é zero, ou seja, a aceleração em y é zero. Tudo bem? Então, vamos já colocar as forças aqui em y. Olha só, observa que a normal e a Fy, a normal está aqui, e a Fy, elas estão apontando para cima com o sinal de mais. Então, elas andam com o sinal de mais. Então, vai ser Fy mais normal. Olha o peso está para baixo com o sinal de menos, pelo nosso referencial. Então, ele entra com o sinal de menos. Então, aqui vai entrar menos P. Isso aqui vai ser igual a zero. Se a gente quiser passar isso para o outro lado, vai ficar, então, Fy igual ao quê? A Fy mais normal, né? Perdão. Igual a peso. Tudo bem? Então aqui a gente montou a equação em y. Agora vamos montar a equação em x. Em x, vocês podem ver que a única força que está agindo em x é só a componente Fx. Então ela é a única coisa que vai entrar. Como não tem nenhuma força contrária, apenas a Fx que vai entrar. E observa que a Fx está apontando para o sinal de mais no nosso referencial. Então vai ser... E como tem uma aceleração também, né? Em x, né? Então vai ser a força resultante x, vai ser MA. Vamos botar MAx, já que a gente está falando no eixo x. Muito bem. Então, quem é essa força resultante x? É o próprio Fx. Então, vai ser Fx igual a MA. X. Tudo bem? Então, olha só. Montamos a equação em y e a equação em x. Então, recapitulando. O que vocês têm que fazer nas questões de leis de Newton? Vocês têm que marcar as forças que estão agindo no sistema. Marcou? Beleza. Vocês vão fazer o diagrama de corpo livre, né, colocando apenas as forças que estão agindo tanto em y quanto em x, né, fazer as decomposições, né. Depois, vocês vão adotar um referencial, colocar para cima com o sinal de mais ou para baixo com o sinal de menos, né, vice-versa, tanto no eixo y quanto no eixo x, e aplicar as leis de Newton.